Oi, gente, sejam bem-vindos. Rosácea, como conviver melhor com ela? Vou dar minhas dicas práticas e também dicas comportamentais, tá? Pra gente conseguir viver melhor, tá bem? Ter uma relação melhor com a rosácea. Essas dicas que eu trouxe, né? Por isso que eu tô aqui com um drinkzinho pra gente conversar. Não é um manual, não é algo que todo mundo tenha que fazer. São coisas que eu fui incrementando na minha vida, na minha rotina. Fui vendo que funcionava muito. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com vocês, né? Sempre que eu vou conversando com as pessoas sobre essas mudanças que eu fiz na minha vida, depois elas vão me dando feedback, falando: é verdade, Iru, puxa vida. Realmente eu fiz desse jeito e vi mudança. Então é isso que eu quero dividir com vocês, tá? E eu acho que eu já vou começar com uma coisa mais polêmica, sabe? Vamos começar com polêmica? A primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu acho que é um pouquinho polêmico, e eu só falei isso com seguidores em conversas, né? Mas acho que eu nunca falei aqui, eu dou a rosácea o tamanho que ela tem, a importância que ela tem. Não mais. Eu posso até dar menos importância do que ela tem, mas não mais. Sabe aquele ditado que as coisas têm importância que a gente dá? Esses dias até a Raíra falou sobre isso de outro assunto. Eu acho que isso traduz melhor a minha forma de ver, né? Que eu sempre falo que a rosácea tem o tamanho que ela tem que ter. E então a gente pode simplificar com essa frase da Raíra, né? As coisas têm importância, as coisas têm importância que a gente dá. Eu vejo, tá, no meu dia a dia, as pessoas dando pra rosácea um valor, um tamanho, uma importância muito maior do que ela tem. É claro que eu não quero que ninguém seja irresponsável, né? É claro que eu não quero que vocês façam loucuras, que piorem, que abandonem tratamento, não tem nada a ver com isso. O que eu vejo muito é que as pessoas acabam às vezes se desesperando muito, respirando, pensando em rosácea o tempo todo, se limitando demais, sabe? Deixam de fazer as coisas com medo da rosácea, sabe? Gente, quantas e quantas vezes eu esqueci, tá? Por qualquer razão. Fiz uma coisa que normalmente eu não faço, porque eu acho que pode ser problema. E aí, passou um tempo, eu me lembro, falo: caramba, eu fiz aquilo e ficou tudo bem, sabe? Não aconteceu nada. Então, assim, a gente tá superestimando às vezes a rosácea, sabe? Tá colocando ela num patamar que ela não precisa tá, entendeu? Gente que fica: Iru, eu amo treinar, tá me fazendo falta, mas eu não malho mais porque eu acho que pode piorar a rosácea. Tá, vamos lá. O que é mais importante pra você? Será que o treino, a qualidade de vida que ele proporciona, não supera aquele flushing momentâneo, sabe, que você vai ter? Será que você vai ter esse flushing? Quantas pessoas nem sequer foram pra academia depois do diagnóstico, sabe? Porque elas ficam desesperadas, achando que não podem mais treinar. E eu fico: não, gente, não, tá tudo errado, sabe? Não é por aí. Então, eu acho que a gente acaba no início fazendo isso e tudo bem. A gente acabou de descobrir, tá, tipo, enlouquecendo, que também é uma coisa que sempre me contam muito, né? Eu tô pirando, eu acabei de descobrir, não sei o que eu faço, não acho muita informação no Google, nananã. Tô maratonando o seu conteúdo. E eu falo: tá, vamos lá. Primeira coisa, calma, né? Calma. E aí, gente, o que eu acho mais curioso nessa história toda é que, com o tempo, as pessoas sempre me procuram pra desabafar, né? E eu acho ótimo, eu gosto muito de estar disponível pra ouvir vocês. E no início, elas falam assim pra mim: olha, nossa, você me entende, que bom que você me entende, Iru. E claro que eu entendo, porque eu tenho essa cena muito fresca, né, na minha cabeça, de descobrir que eu tinha rosácea sem nem saber o que isso era. Gente, eu não tinha noção do que isso era. Só que com o tempo, elas vão se acostumando a levar umas bronquinhas minhas, sabe? Acorda, sabe? Porque eu acho que a gente tem um tempo pra tudo. É normal a gente passar por fases, sabe? A gente descobre, fica perdido, fica com raiva, fica louco, chora, grita, esperneia.
Mas depois de um tempo, a gente não pode mais ficar nesse processo, sabe? A gente não pode mais ficar se limitando, dando uma importância absurda, deixando de viver, deixando de fazer as coisas, parar de treinar por causa disso, sabe? Eu acho assim, loucura total. Então, é nessa hora que eu falo, você já foi? Você já fez? O que seu médico acha? Não, meu médico ele acha ok, é porque eu tô com medo. Gente, você vai viver em função da rosácea? É isso mesmo? Não. E é nessa hora que eu, sabe, tenho que dizer pra vocês que no início, sim, eu sou a pessoa que você vai falar assim, é porque eu falo isso em casa e as pessoas não entendem. É porque meu marido não entende. É porque fulano não entende. No trabalho não entende. E eu entendo isso. E eu sinto que vocês se sentem à vontade de me contar, porque eu já passei por tudo isso, né? Só que o que eu quero dizer pra vocês as pessoas não precisam entender. Não fiquem o tempo todo buscando a compreensão dos outros, sabe? As pessoas só precisam respeitar as suas decisões. E isso é muito diferente, sabe? De entender e respeitar. Eu falo que eu sou uma pessoa prática, né? Apesar de ter a sensibilidade, eu acho que eu tenho a sensibilidade até aguçada, sabe? Mas eu também sou muito prática às vezes. E aí eu não fico nessa guerra de querer que as pessoas compreendam certas coisas, sabe? Eu simplesmente quero que as pessoas respeitem a minha decisão. E nessa de querer ser uma pessoa mais prática na vida, né? Eu passei simplesmente a deixar de falar algumas coisas para as pessoas, sabe? E aí quando as pessoas vêm falar comigo, né, sobre o que elas estão passando, né? Eu falo assim, você quer que eu fale o que eu acho ou você quer que eu fale o que o que você quer ouvir? Porque eu acho que são coisas bem diferentes, sabe? Muitas vezes as pessoas vêm esperando que eu fale, não, é isso mesmo. E não, gente, eu não sou da vibe sabe, porque as pessoas estão me olhando, porque não me entendem, porque estão me julgando. Tá, isso é um fato. Infelizmente, as pessoas não vão, da noite pro dia, adquirir uma consciência, sabe? Todo mundo vai ser uma pessoa empática. Não, isso não vai acontecer. Então, essa mudança, essa forma de aprender a lidar, de agir, tem que partir da gente, sabe? E aí que entra a Iruama prática, né? Então, às vezes eu penso assim, eu vou fazer uma pergunta agora, vocês vão me responder. Vocês vão me responder agora, sabe? Quem é que já se sentiu inadequado porque recusou, tá? Fazer alguma coisa. Alguém falou, por exemplo, assim, vamos à praia, final de semana, tá? E aí você simplesmente tá bem, aparentemente você tá bem da rosácea, ninguém tá vendo nada. Mas você sabe que a praia é um gatilho pra você. Tá? Você sabe que o pessoal quer passar o dia na praia, tomar umas caipirinhas e ficar lá. E você sabe que isso pra você vai ser problema. Se você for, você vai ter que ir em outro horário, você vai ter que ficar na barraca, você vai ter que, de repente, voltar mais cedo. Enfim. E aí você já se sentiu meio mal de ter que explicar pras pessoas, e porque elas vão ficar achando, bobeira, frescura, é só uma vez, não faz mal, não mata, e não sei o que, não, você não tem nada aí, vai deixar de viver. Então assim, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Se alguém já passou por isso, comenta aí pra mim. Se vocês já se sentiram assim, meio que não sabe nem se fala ou se não fala, não sabe se comenta ou se não, porque você não quer ter que explicar, acha que as pessoas não vão entender, vão ficar falando. Ou você então, se sente mal de estar tendo essa, sabe? Essa coisa que vão entender como frescura. E aí, eu já passei muito por isso, sabe? Então, muitas vezes eu falo pras pessoas assim, teve um convite pra uma coisa que você não quer fazer porque sabe que não vai dar certo, não precisa ficar explicando muito. Você só tem que dizer, às vezes, não quero, não vou, não tô afim, sabe? Simples assim, entendeu? Muitas vezes não vale a pena a gente ficar dando satisfação. Em alguns momentos, para algumas pessoas, vale sim. Vale a pena a gente explicar, sabe? O que tá rolando, por que você vai, por que você não vai. Mas não é sempre que vale a pena esse desgaste, sabe? De ficar explicando e as pessoas falando. É tipo dieta. Acho que todo mundo que já fez dieta sabe como é isso. Você tá ali, né, num peso que as pessoas julgam ok. E você fala que não quer comer aquele doce ali.
E simplesmente as pessoas começam a te enlouquecer. Mas é só hoje. A frescura. Mas isso não é vida. Mas não sei o quê. Mas não vai matar. Nananã. Pelo amor de Deus, você já tá magro. Não precisa. Não é? Não é mais fácil vocês falarem assim, já vou comer, daqui a pouquinho. Não, então não quero, não tô com vontade. Ou então, depois eu levo pra casa. Às vezes não é muito mais fácil esse tipo de coisa, gente. Eu acho. Do que ficar dando satisfação pra alguém que você nunca talvez vá encontrar na vida. Sabe? Você não vai ver de novo essa pessoa. Pra ficar ouvindo aquela coisa daquele tio lá que você não vê nunca, só encontra o tio lá no churrasco de fim de ano. E que vai ficar te deixando estressado, entendeu? Então, assim, nesse tempo todo passando por experiências, tanto em relação à dieta, quanto em relação à rosácea, depois de comer elástico, eu fui entendendo quando valia a pena e quando não valia a pena falar, sabe? Agora, esse meu exemplo todo foi falando muito dessa questão de não ir pra alguma coisa porque você acha que vai dar ruim, né? E é aí que tá esse limite aí que a gente tem que ter muito bom senso pra não extrapolar e deixar de fazer as coisas, sabe? Então acho que o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é dar pra rosácea a importância que ela tem. Vai tanto do que você deixa de fazer com medo da rosácea, tá? Tanto pra as coisas que você quer que as pessoas entendam, que elas compreendam, que elas... Gente, isso não vai acontecer, tá? E eu acho que você que não cria conteúdo sobre rosácea, não precisa também acordar de manhã e pensando em rosácea e viver o seu dia pensando em rosácea, se anular com medo. Não. E esse medo tá muito relacionado à culpa, né? Que é outro ponto que eu queria falar. Que é muito comum eu receber. Lá no YouTube acontece muito isso, gente. As pessoas ficarem... Ai, porque eu não devia ter tomado aquele remédio. Ou então... com raiva da dermato, né? Mas acabando com a raça do dermato, porque passou o medicamento X, Y, Z e foi o medicamento que deu a rosácea. E não, gente, não é isso. Nem você tem culpa por ter tomado, por ter feito laser X, por ter feito tratamento Y, por ter comprado um cosmético que te deu rosácea. Não, o tratamento que você fez, que a médica passou, não te deu rosácea. O creme que você comprou agora, você tá chateado com você mesmo, não te deu rosácea, tá? A vida te deu esse presentinho aí. A verdade é essa, existe um dos componentes, né? É essa predisposição genética mesmo, né? Então, a gente já nasce com essa possibilidade de desenvolver isso, sabe? Então, as coisas funcionam, às vezes, como um gatilho, tá? Que você poderia ter tido essa rosácea, não desse medicamento, não com esse creme, mas por qualquer situação. Até uma situação de estresse que você não tem controle, coisas que acontecem na vida que você... E vou falar pra vocês, tá? A minha apareceu num período da minha vida muito difícil, sabe? Assim, é muito difícil mesmo. Então, eu tive culpa? Não tive. Poderia ter feito um laser lá. Eu poderia ter tomado um medicamento que o dermato passou e ter me, sabe, trazido à tona. Então, isso que acontece com a gente são como se fossem gatilhos mesmo, sabe? Eu não tô sabendo uma palavra melhor. É algo que desperta, né? Mas nem de longe a gente causa rosácea, sabe? Isso tá muito relacionado também ao skincare, né? Que as pessoas ficam muito com medo de skincare. Ou as pessoas dão muito valor só pro medicamento e não fazem o ajuste ali com o skincare, que tem a sua importância. E quando eu falo skincare, não é 10 passos, que nada disso não, tá? A gente vai entrar lá no que é essencial via de regra. Ou as pessoas simplesmente querem resolver tudo com cosmético e não fazem uso de tratamento, seja tópico, seja oral, que o médico prescreveu, né? Inclusive eu vou falar depois sobre a minha ordem, né, de prioridades. Até pra quem às vezes fala assim, pô, tá difícil, eu já fiz tanta coisa, já gastei tanto dinheiro, não sei por onde eu começo. Na minha opinião, e que eu conversei com alguns dermatos, existe uma ordem ali pra gente focar, sabe? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. E aí é isso, as pessoas ou elas já acabam focando muito no cosmético, esquecendo que precisa muitas vezes de um acompanhamento de um dermato, de tratamento, medicamento, não é só creminho, não é só, sabe, que vai resolver. Ou então elas dão pro skincare o poder de tudo, seja pra resolver, se qualquer coisa que acontece na pele foi o creme. As pessoas sempre culpam o creme, sabe? É muito normal isso, né? E aí que eu falo,
Tá, e não aconteceu mais nada na sua vida, né? Será que foi o creme? Pode ter sido, sim. Quando eu faço esses questionamentos, não é porque eu tô duvidando de você, não. É porque muitas vezes eu faço esse questionamento pra mim também, sabe? Eu me questiono, eu falo, o que mais aconteceu na minha vida? O que mais aconteceu esses dias, sabe? Será que, né, eu não tô no período pré-menstrual que vai alterar aqui alguma coisinha? Será que não foi o estresse? Será que eu não comi uma coisa que eu não deveria ter comido? Enfim, será que eu não tomei um banho quente, lavei o cabelo com a água muito quente? Só exemplo, tá, gente? Não é que algo que, fiz isso e deu errado. Mas tô aqui só falando possibilidades. Então, assim, será que a minha pele já não estava muito sensibilizada por outra coisa e por isso que eu não tolerei esse creme, né? Então a gente tem dois problemas. A gente também às vezes supervaloriza o skincare, né? Tanto achando que ele vai resolver nossos problemas, quanto culpando ele de tudo. E se limitando muitas vezes, né? O que eu mais recebo são pessoas falando, eu queria tanto usar isso, mas que medo, que medo. Gente, decora uma frase na vida de vocês. Leu tudo errado? Começa de novo. Volta. Recomeça quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque às vezes você vai fazer tudo direitinho e a crise vem e você vai ter que recomeçar. Então imagina, e isso mais uma vez, né, tem conexão com o que eu falei logo no início, né, que a gente se limita demais. E eu fico, puxa vida, as pessoas estão se limitando tanto, né? Inclusive até com medo de comprar um hidratante, gente, sabe? E eu falo, meu Deus, que é isso, sabe? Então, não vamos dar tanta importância assim pro skincare. O skincare não é a salvação, mas ele tem o seu papel. Ele tem um papel muito importante, especialmente a hidratação. Deixa eu ver a pergunta, Dani. Iru, nesses anos de rosácea e com blog e o Instagram, você percebe que as pessoas com pele sensível, rosácea e melasma são pessoas de personalidade mais sensíveis e reflexivas? Ótima pergunta. Tava até aqui na minha pauta. Essa semana, a Meire fez uma reflexão falando sobre melasma, tá? Sobre um ponto que vai muito no que a gente sente quando descobre, né, que a gente tem algum problema. E aqui eu não tô falando de doenças graves que sejam perigo de vida, nada disso não. Mas doenças que vão afetar na nossa aparência e na nossa autoestima, consequentemente, né? E não tem quem saia ileso, né? Todo mundo, quando recebe a notícia, vai reagir de uma forma. Uns reagem melhor, outros nem tanto, né? Mas todo mundo, né, leva um baque. E aí ela comenta que com ela no início, né, foi difícil e tal. E pra mim também foi muito difícil quando eu descobri a rosácea. Mas quando o melasma veio, que isso foi há muitos anos, né? Acho que uns 11 anos já. Mas quando eu descobri o melasma, um pouco mais de um ano, foi diferente. Não tô dizendo que eu não fiquei chateada, mas nem se compara. Nem se compara, tá, gente? Eu passei por uma fase um pouco de negação, não contei aqui no Instagram, não queria falar, fingi que isso não estava acontecendo, não queria passar a proteção com cor, fiquei rebelde, e aí foi até meio engraçado. Mas, por eu ter passado de uma forma diferente com a rosácea lá atrás, eu puxando da minha cabeça essa experiência, eu sou uma pessoa mais empática com as outras agora, tenho esse tato pra ouvir, muito por conta disso, por ter passado por isso. Então, com certeza, ter essas questões de pele muito novinha, coisas que mexem com a nossa autoestima, que as pessoas apontam o dedo, que falam mesmo, tudo aquilo que a gente já conhece, me tornou assim uma pessoa que tem mais paciência com o outro. Quando a pessoa vem me contar que ela não quer mais fazer determinada coisa, porque ela tá com vergonha, porque ela se incomoda, porque ela sempre pergunta. Eu acho que tem casos que é muito, muito, muito compreensível, porque realmente a pessoa tá num grau assim difícil, gente. As pessoas às vezes me mandam fotos, então assim, sabe? Mas às vezes a pessoa só tem um flushing, sabe? E ela fica com vergonha. Então, é nessa hora que meu espírito mais rebelde, né, vem à tona. É nessa hora que a Iru para de dar colo, de ficar, não, eu te entendo, porque de fato eu entendo, pra dizer, tá, é só um flushing, tá olhando? E daí? Às vezes a gente tem que ter esse espírito mais rebelde mesmo.
o ponto é, nem sempre a gente consegue isso sozinho. Isso é muito da minha personalidade, sabe? Às vezes a gente precisa de ajuda. Tem duas coisas que eu gosto de fazer, sabe? Sempre oriento, tá, já parou pra conversar com alguém pra entender se esse seu comportamento tá interferindo no seu dia a dia? Porque às vezes tá te limitando ao ponto de te prejudicar nas suas tarefas. Gente, isso é um sinal pra buscar ajuda, sabe? Então, e outro ponto é se expor. Quando você faz a primeira vez, você vence isso, sabe? Eu lembro que o primeiro dia que eu falei no trabalho, eu não vou usar maquiagem hoje. Alguém comentou aqui de maquiagem, que achava que a maquiagem dava problema. No início, tudo me irritava, porque eu tava no auge da crise, não sabia cuidar, não sabia fazer nada. Então, óbvio que a maquiagem me irritava. E no trabalho, um dia eu falei, eu não vou usar mais isso, porque tá piorando. E eu tinha que trabalhar maquiada, era tipo, obrigatório. E aí, eu pensei, como que vai ser as pessoas olhando pra minha cara, né? Gente, eu só fiz, eu só fui. Sabe aquilo, tá com medo, vai com medo mesmo? Foi isso. Fui com medo mesmo e fui. Então, às vezes, a gente indo, botando a cara, fazendo, a gente rompe essa barreira. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso sozinho. Então, é nessa hora que eu não posso ser irresponsável e falar que é simples assim. Tem gente que realmente tá afetando num grau já de ansiedade, já é um outro patamar. E aí, nessa hora que a gente tem que, sabe, aprender a pedir ajuda. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, com a participação da Letícia, psicóloga. Tem um trechinho aqui no meu IGTV, tem lá no meu canal do YouTube também. É a gente entender que nem sempre a gente vai dar conta sozinho, e tudo bem não dar conta sozinho, sabe? Então, eu acho que cada caso tem que ser avaliado e eu tento ter essa sensibilidade sim, sabe? Tem gente que não tem condição, não tem acesso e aí é diferente. Tem gente que tá errando e aí nessa hora que eu falo, ô bonito, olha quanto você já gastou aí com creme, você não acha que tá na hora, né? Por que você não fez isso? Por que você não procurou ajuda? Por que você não foi no dermato? Por que você não tentou um tratamento, sabe? E eu sempre me lembro, tem uma amiga que sempre me fala isso, né? Uma amiga minha, bem próxima, assim, de muitos anos, sofrendo com acne. E ela, a louca do skincare, né? E aí ela falou pra mim, aí foi num dia de tanto eu falar, ela foi na dermata e falou, pô, Chiru, se eu tivesse te escutado antes. E é verdade, sabe? Isso é história assim, muito verdadeira. Então, assim, eu acho que eu sou, sim, respondendo a pergunta da Dani, uma pessoa mais empática. Porque hoje, tem tanto tempo que eu descobri a rosácea, que eu já tinha me tornado uma pessoa mais casca dura, sabe? Mas depois, acho que quando veio o melasma, me trouxe um pouquinho mais de sensibilidade de novo, sabe? Então, essas experiências, com certeza, nos tornam pessoas mais acolhedoras. Listas. Vamos falar de listas? Eu adoro isso, pra encerrar. Gente, tem um tipo de post na internet que me deixa um pouco, assim, incomodada, né? São as listas do pode e não pode rosácea. Ou então proibidos para rosácea. Quem tem rosácea não pode usar não sei o quê. Nossa, gente, eu fico louca da minha vida. Sabe por quê? Porque não existe isso, sabe? De que é proibido, de quem tem rosácea não pode, sabe? Gente, sabe pra que servem as listas? Sabe pra quê? As listas são um guia pra gente, são um norte, são uma lanterna. Não é uma lista exaustiva, proibitiva. Não quer dizer que tudo que tá ali você não pode usar, não pode fazer, sabe? E aí as pessoas começam a se limitar, elas cortam tudo. Ou pior, elas olham aquela lista ali e aí ela faz aquilo, ou ela come aquilo, né? Tem alimento, tem, enfim, tudo. E ela já começa a pirar, né? Achando que alguma coisa aconteceu, né? Então, o meu trabalho aqui é muito pautado nisso, sabe? Na gente querer, né, nessa busca por ter uma vida mais livre, sabe? Olha aí a Cássia falando, eu passei a vida toda me privando de tanta coisa. Ai, não, gente, se conheçam, experimentem, testem com responsabilidade, no momento que você se sentir seguro, fazendo acompanhamento ali, a base ali com seu dermato, medicação, orientação. Entendeu? Eu não tô querendo dizer pra vocês, vida louca, qual que é o sinônimo, qual que é o gesto de vida louca, não sei, a pessoa, vida louca.
Eu não tô dizendo pra vocês começarem a agir de forma irresponsável, sabe? Mas testem. A lista é só um exemplo. É só um norte, porque de repente aconteceu uma coisa e minha cabeça começa a pipocar, que eu já vou tendo coisa que eu quero falar. De repente aconteceu alguma coisa e você fala, deixa eu olhar, deixa eu entender aqui o que pode ser gatilho. Puxa, eu comi aquilo ali, né? E é um gatilho. Vou observar nas próximas vezes se eu vou ter a mesma reação. Vou comer com moderação. Vou ficar um tempo sem comer e depois eu introduzo novamente. Vou comer porções menores, né? Pra ver se fica tudo bem eu comendo menos. E de repente eu exagerei aquele dia. Foi a pizza. Se eu comer 2 fatias de pizza, tudo bem, mas eu fui no rodízio aí realmente. Então, assim, se conheçam, experimentem. Não é pra olhar a lista, ai, não posso. Aí começa a jogar tudo fora, sabe? Isso aqui tem isso aqui na composição. Ih, não pode. Aí joga fora. Então as pessoas ficam assim, eu sou louca pra usar não sei o que, mas quem tem rosácea não pode. Hã? Como assim quem tem rosácea não pode? Sabe? A gente pode tudo. Não pode, às vezes, naquele momento. E talvez você não possa, mas não quer dizer que quem tem rosácea não pode determinada coisa, sabe? Quantas coisas eu não consegui usar no passado e hoje eu consigo usar? As maquiagens mesmo. É difícil hoje eu comprar uma maquiagem que me irrite. Mas antigamente tudo que eu passava ardia e queimava, entendeu? Então tem coisas que a gente não pode mesmo, é um gatilho, beleza. Mas isso não quer dizer que quem tem rosácea, olha, tem rosácea, esquece, não pode. Não é assim que funciona, tá? E às vezes você não pode naquele momento, depois pode de novo, sabe? Até tem gatilho meu, gente, que às vezes eu dou uma de maluca, faço e fica tudo bem. E às vezes só um pouquinho acontece alguma coisa e é aí que eu repito, recomeça. Deu crise? Controla, zerou, recomeça, sabe? É claro que eu tô num estágio hoje que me permite mais isso. No começo, eu fui sim mais regrada. Por quê? Porque eu tava controlando ainda. Hoje minha rosácea está controlada. Então, eu super aconselho. Acabou de sair do seu dermato, tá com tratamento ali. Vai devagar, tenha mais disciplina, sabe? Coloca as coisas no lugar. Saiu da crise, rosácea tá controlada, permita-se, teste, se conheça, experimente, não fique se privando não, sabe? O que você acha mais difícil de cuidar, rosácea ou melasma? Eu acho... Quem aí tem os dois? Fala aqui o que vocês acham pra mim. Eu acho que é rosácea. Eu acho que o melasma tem uma coisa que me irrita muito profundamente, que é a questão da cobertura de cor. Que foi pra mim um divisor de águas. Quando eu comecei a incorporar no meu dia a dia isso, o melasma teve uma melhora assim absurda. Eu acho que é a rosácea, eu vou falar por quê. Porque tem o fator alimentar. Pra mim tem o fator alimentar. Eu tenho, né, um monte de seguidor e amigos que falam, como de tudo, faço de tudo e tudo bem. Mas pra mim não é assim não, tudo bem não. Então, eu acho que eu sofro mais com a rosácea porque me limita mais em relação à alimentação. Agora, de fato, pra encerrar, eu fiquei... Você acredita na relação intestino-pele? Totalmente. Totalmente. Eu, sinceramente, se você me perguntar, o que mudou, assim, no teu tratamento do melasma? Que eu falei, a cobertura com cor, né? Fazer aquela camada de cor. Enfim, camuflar o melasma. Mas o que mudou a minha rosácea, a minha pele, assim? Teve uma melhora absurda, a alimentação. E mudar a minha alimentação não significa, gente, que eu parei de comer isso, não. Foi reformular, sabe? Recalcular a rota, fazer uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade. Não de excluir. Não, fazendo as escolhas certas. E aí, quando eu comecei a comer saudável, a maior parte do tempo, os pequenos escapulidas, assim, da dieta, e eu não falo dieta só de seguir aquilo que o Nutri passou, sabe? Mas de dieta como estilo de vida, que é o que é, né? É o estilo de alimentação que eu levo. Isso pra mim, nossa, mudou, assim, a minha vida. E muita gente pergunta até sobre tratamentos que eu já tinha feito, né? Iru, o que você achou quando você usou o tratamento XXX? Eu falo, posso ser sincera com você? Eu não sei nem o que eu achei. Sabe por quê? Porque eu não sabia cuidar da minha pele. Eu não usava hidratante, que pra mim, na minha rotina, e eu super defendo isso, pra quem tem doença de pele, de barreira, doença de barreira como a rosácea, faz uma diferença enorme. Eu não usava protetor solar adequadamente e eu comia tudo errado.
sabe? Então assim, como que eu vou avaliar um tratamento? É muito difícil, porque você pode fazer isso e ter muito sucesso com o tratamento ou não. Então é muito difícil só jogar a conta no remédio, sabe? Que não deu certo, eu fazia tudo errado. Então eu tava me expondo o tempo todo aos gatilhos, e aí fica aquela história de enxugar gelo, sabe? E também eu tenho uma filosofia, sabe? Eu não quero ter controle de tudo o tempo todo, e nem quero saber também o tempo todo que deu errado, né? Já que a gente tá falando de alimentação, às vezes aconteceu alguma coisa, e aí, pum, eu tava super bem e a rosácea pipocou. Ah, quer saber? Não sei o que foi. Vida que segue, faço tudo bonitinho como tem que fazer. Eu não quero ficar o tempo todo investigando e sabendo o que foi, o que não foi. Gente, isso é um desgaste. Eu acho que vale muito a pena no início, pra gente se conhecer, ter esse diário, sabe? No início, pra gente conhecer os nossos gatilhos, eu acho que vale muito a pena anotar o seu humor, o que você comeu, se tá no período menstrual, se não tá, se teve exposição solar e tudo mais. Mas depois de um tempo, gente, às vezes a gente não sabe o que foi, às vezes não tem nem muita razão, sabe? Algo palpável. Então, tá, e aí? Aconteceu, sabe? Tudo bem, entendeu? E faz a sua rotina bonitinho, volta pro seu medicamento como o seu médico passou. E vida que segue, e daqui a pouco você tá bem e pronto. Pra que querer saber também toda hora, o tempo todo, sabe? E aí, mais uma vez, tá super ligado a gente dar a importância que ela tem. Então eu acho que no início é muito importante mesmo, eu reforço, a gente ter muita disciplina. Mas depois é importante a gente sair também dessa bolha de proteção, sabe? E começar a se permitir mais, se conhecer mais, né? Muita gente até fala assim, porque meu dermato passou, mas eu tô com medo. Ora, gente, que isso? Vai deixar de fazer as coisas, sabe? Deu errado, recomeça. A Dani falando que alimentação é tudo. A pele desanda. Sim, tanto pra acne quanto pra... Agora, o que eu não gosto, aí eu não tenho paciência também. Às vezes a pessoa não quer ir no nutricionista, mas ela compra tudo que vê na internet. E aí não é uma questão mais de grana, que a gente tem que saber diferenciar isso, sabe? Às vezes a pessoa não tem como e não tem como. Mas, às vezes tem muita relação com comprar, quer comprar chá, aí não sei o que lá das ervas, é ciclo da semente, das ervas. Para tudo, sabe? Para tudo. Vamos comer comida de verdade, tá? Não é fácil, não é fácil. Eu nunca vou vender pra vocês que, comer saudável. Não é fácil, tá? A gente se acostuma com coisa pior. Então a gente se acostuma. Então, assim, o que eu não curto é... a pessoa fica se enchendo de suplemento. Não, porque eu li que óleo de não sei o que, de prímula. Porque eu li que não sei o que... Mas tá comendo um monte de porcaria. Me poupe, né? Não vai de negócio de chá, de semente. Não, gente, a base primeiro. Vamos aprender a arrumar a casa, fazer a base primeiro. E aí entra a ordem de prioridade. Primeira coisa que eu faço, se eu tenho um problema desse, é buscar ajuda médica, profissional. Investir no medicamento que o médico passou. Muitas vezes vai ter a presença do medicamento. Protetor hidratante. Aí depois disso, né, eu vou entender com ele a minha alimentação e muitas vezes buscar ajuda de um Nutri. Aí o Nutri te orientou. Eu não tenho como ir no Nutri. Tudo bem. Na internet o que não falta é dica de como se alimentar melhor, né? E aqui se alimentar melhor. Ninguém precisa ir no nutricionista, gente, pra entender o que é comida de verdade, sabe? Pra tirar besteira da rotina. Então, né, é um pouco de bom senso aí. E aí depois que você fez esse acompanhamento com o seu dermato, fazendo medicação, protetor solar, hidratante, que são pilares aqui do tratamento da rosácea, provavelmente o seu médico vai mandar você fazer isso, mas é ele quem vai decidir, vai te examinar, enfim, isso aí é só, eu tô falando aqui de modo geral, cada caso é um caso. E aí depois você talvez precise de um tratamento de consultório. E aí depois você começa a fazer o frufru do skincare, entendeu? Então vamos sempre pensar nessa ordem. Ao invés de ficar comprando um monte de troço que vê na internet, um monte de skincare, um monte de creminho que eu sei, eu adoro, também amo. Ai, meu Deus do céu, é muito bom. Mas primeiro vamos respeitar essa ordem aí. Mas é isso, gente, eu vou encerrar. Beijo, já descobri como faz. Obrigada a todos vocês, tá bom?